quais os sinais de que alguém está preparado para liderar? Para assumir cargos na igreja, é preciso um mínimo de tempo na igreja e santidade? A pessoa que assume uma liderança sem ter condições estaria trazendo maldição para a sua vida e para a igreja? Agora, se você tiver um líder fraco na palavra, fraco na Bíblia, porque a verdade é essa. Há pastores que conhecem a palavra, há pastores que não conhecem a palavra, há líderes que vivem e conhecem a palavra, há liderança que não conhece. Que eles discutiram entre eles e eles se separaram e o reino de Deus continuou crescendo. Te chama de canto, não quer que você prega, entendeu? Então tá uma grande verdade nisso, é uma abrangência muito grande. A pessoa que abre uma igreja tem um ministério. As almas valem para Jesus, não é ministério, porque Jesus não vai salvar ministério. Vamos dar licença, eu posso concluir? Tudo bem, mas isso eu vou falar para o irmão o seguinte, isso é poético. Mas não é verdadeiro no sentido assim. Não, é Bíblia. Deus, ele vê. Vai lá pro Atos. Tudo bem. Vai lá pro Atos. Olha o que Paulo fala. Todo mundo que Olha o que pastor Paulo fazer fala. uma coisa e não gostar, abrir uma igreja. É isso que eu tô falando. Aí isso tá Deus errado. não tá nisso, a gente não não pode tá. deixar de falar a verdade. Deus não tá nisso. Não é porque o pastor limitou. Eu não aprendi. Eu acredito assim. Faz 30 anos que eu tô na igreja, faz 30 anos que eu sou obreiro. Você me desculpa, Senhor, mas eu não aprendi assim. Não pode, isso não é de Deus. Não, a Bíblia fala. Ó, de Bíblia? Não, tem várias igrejas, várias denominações, se mas você assim, olhar, se todo mundo for toda, fazer no isso, Brasil, É, porque só não é teve todo mundo uma igual. igreja. É. A primeira igreja do Brasil foi a presbiteriana, se eu não me foge da memória. luterana, já em 1500 já tinha um luterano. Daniel Bergo Narving vieram aqui, questionaram a doutrina dele. Ele saiu a abrir a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus cresceu. Questionaram a doutrina do Davi Miranda. Uma pessoa que se rebela no ministério, sai e abre o outro, se ela não foi capaz de respeitar o seu líder, você acha que ela vai, os seus liderados vão lhe respeitar? Aí que tá o negócio. Eu só queria concluir, até eu entendo o que o pastor falou, mas eu falo que isso é poético, mas na verdade, a gente como pastor, a gente tem que ver a coisa no geral. Por exemplo, se o irmão tem uma visão, ó, como ele falou, o pastor limitou e abriu a igreja. As igrejas que são abertas dentro da idoneidade de Deus, Paulo fala, olha, eu tenho cuidado para ir pregando, eu não pregar onde Jesus já foi edificado. Ele tinha cuidado, se souber ter um trabalho lá, ele não ia lá. Ele ia para outro canto onde não tinha. Então, falar de Bíblia. A Bíblia ensina que Paulo nunca pregou onde ele já foi edificado. Ou seja, nunca pegou grupo de pessoas para abrir igreja. Então, isso é o primeiro conceito. Segundo conceito, a igreja de Éfeso foi reprovada. Por quê? Eles tinham a primeira intenção de servir a igreja. Aí o que aconteceu depois? A intenção deles mudou. Eles querem ser maior e fazer melhor. Então, o que acontece? Eu julgo o irmão pelo que você fala, mas eu te julgo pela tua intenção. O que é interessante a gente entender como pastores. Como eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que está ouvindo muita gente, é importante todo mundo entender. Nem todo ministério é aberto pela vontade de Deus, nem todo pastor que é presidente é porque Deus fez dele presidente. Há muito dele, vou falar uma grande maioria, é porque ele pegou o membro do outro, é porque ele quis ter nome, é porque ele não tem comando em casa e quer mandar, e por outro lado, e é um trabalho fácil. Agora dizer que Deus não salva ali, é outra coisa ali. Aí um prega por torpe e ganância, 1 Coríntios 9, outro prega por amor, outro prega por contenção. Mas o importante é que o seja pregado. Sim, Deus usa, mas não quer dizer porque Deus usa uma pessoa torta, que a igreja é torta. A igreja de Deus é perfeita, que é aperfeiçoada pela palavra. Mas vamos dizer o seguinte, lá na frente, irmão, na curva, Deus não vai julgar nós, é lá pelo começo. Então é importante nós termos entendido. Também, né, pastor Grandes? Porque se você ver, foram dados inúmeros exemplos. Eu tenho muitos exemplos, mas nós não vamos conseguir trazer por causa do tempo, como disse o pastor Elias, que foi preciso das suas palavras. Mas se você ver a vida de Moisés, está certo que o ofício, a liderança que Moisés ia ter, qual foi o tempo que demorou? Josué, qual foi o tempo que demorou? Agora, vocês veem bem, os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele era príncipe, ele era legislador. A Bíblia diz que ele era conhecedor de toda a ciência do Egito e não estava preparado para a função que Deus tinha para a vida de Moisés. Não estava preparado. O que Deus teve que fazer? Ele teve que fugir. No primeiro momento do ministério de Moisés, ele achava que ele estava preparado, ele foi reprovado por Deus. Porque ele tentou fazer as coisas da forma dele. Ficar na palavra e na oração. Porque sem a palavra e sem a oração, o reino de Deus não cresce. A igreja não cresce. A igreja pode ser o procedimento, mas por que tem tantas igrejas por aí, templos cheios de pessoas que estão indo para o inferno? Porque igreja é os salvos em Cristo.
não é templos, não é movimento. A igreja é os salvos em Cristo. Então, é isso que as pessoas acham. A igreja de Jesus está crescendo. A igreja de fulano, olha, está uma benção a igreja de fulano, porque, olha, está lotado os cultos de domingos. Mas quantos salvos tem ali dentro? Quantos santificados pela palavra tem ali dentro? Quantos libertos pelo evangelho tem naquela reunião? Então a igreja é os salvos em Cristo. Uma pessoa despreparada traz maldição sobre a sua vida e sobre a igreja.